E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer aí para vocês um corte do Sport Center da ESPN, beleza? Eles falando aí sobre o jogo do Flamengo contra o Goiás, essa partida tenebrosa, sofrível, filme de terror, foi uma tortura assistir essa partida, porque, cara, de verdade, se não foi o pior, com certeza foi top 3 aí piores jogos do Brasileirão. Pra mim, se bobear, foi até o pior. Cara, como eu disse, sofrível, foi muito ruim assistir essa partida. Confesso que eu ainda cheguei a cochilar ali no segundo tempo por volta dos 22 minutos. Dei uma cochilada, acordei com 34, 35 por aí. Porque, cara, é o retrato do jogo, né? Um jogo horrível, tenebroso, que me deu sono, não me deu nem vontade de continuar assistindo. Muitos jornalistas só continuaram assistindo por causa do trabalho, porque senão eu até desligava a TV. Outros torcedores do Flamengo queriam até quebrar a televisão. Galera, não faça isso, beleza? Não quebre sua televisão. Não dê uma de Sampaoli, que chuta grade, chuta microfone, porque isso não vai resolver em nada. Sinceramente, a sua TV vai quebrar e esses jogadores vão continuar recebendo 1,5 milhão no final do mês. Então, cara, não faça isso de verdade. E bom, galera, enfim, dá o like aí no vídeo, beleza? Dá o seu joinha no vídeo, vai ajudar demais aqui com o crescimento do canal, é importantíssimo o seu like. Se inscreve no canal também, garanto que você vai gostar. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e tá sempre ligadão aqui no canal, beleza? Então, bom, é isso, se inscreveu no canal, ativou o sininho de notificações, deixou o seu joinha, vamos pro vídeo de hoje. É nisso que o rubro-negro também se apoia para melhorar, principalmente, não é, pessoal, essa marca, né? O ataque do Flamengo que contra o Goiás simplesmente não funcionou, não fez nenhum gol, chutes no alvo só 2, é a segunda pior marca neste campeonato brasileiro, claro, dentro do ranking do Flamengo. Não, ranking no campeonato, né? Não é só do Flamengo. E aí as grandes chances criadas, só uma. E gols esperados, que é aquela métrica que avalia a chance de um chute se tornar gol, a terceira pior. Por que não funciona esse ataque ou não funcionou, Marra? Não funcionou, eu acho que porque o Flamengo tá olhando para uma final no domingo, mas está vivendo uma semana completamente fora do padrão de um time que tem uma final no domingo. Tá mergulhado num universo paralelo. Um Q84, você leu um Q84? Então, assim, é muito fora do que é o ideal. Sabe aquelas condições normais de temperatura e pressão para que dê tudo certo? Você se prepara para a sua festa, para o seu casamento. Você não quer ter dor de cabeça. Você não pode ter dor de cabeça, porque aquele momento é um momento especial. A semana do Flamengo, ela é a dor de cabeça. Semana enxaqueca. Não, tudo errado, tudo errado. E ontem, não é que isso tenha sido decisivo, mas o Flamengo mostrou ontem que o futebol e as coisas administrativas estão ligadas. Porque o Flamengo não jogou bem de novo, não entrou. Eu estou tendo cuidado de respeitar os 11 jogadores que estiveram do outro lado, a história do time do Goiás, o torcedor que estava... Mas o Flamengo não entrou com concentração do jogo. Sabe, assim, é diferente você pensar que o São Paulo perdeu um jogo em casa, no Morumbi. Mas você sabe que o São Paulo está nessa preparação aí, vivendo essa semana. Com o time todo reserva, entrou mordendo, entrou ligado. Então, perdeu o jogo. Por quê? Porque o time principal ficou treinando, e o Dorival elogiou. Existem 3 placares antes do jogo começar. Derrota, empate ou vitória. Tá no pacote. O problema é a forma que o Flamengo abordou o jogo. Foi uma forma assim... Vamos ver aí, né? O que dá. E sinceramente, assim, eu entendo o que o Rafa está falando. Mas eu não acho que o Jorge Sampaoli ia chegar na coletiva e ia pertinho da final. Ele ia ficar ali fingindo que não sabe de nada, que não... quer saber? Vai me perguntar disso, eu vou responder daquilo. Ele não quis esclarecer mais nada e aumentar o calor. Né? Você, Marra, quando fala da semana ideal para uma final, né? O Flamengo, na verdade, ele faz tudo que você não precisa ter numa semana decisiva. E ele vai lá e faz. É o checklist ao contrário, né? Tudo que eu posso fazer para... O que quer dizer pouca coisa para a final. Mas a preparação não é legal. Faz aquele filme Como Perder uma Decisão em 10 dias. 10 dias, Inclusive, eu nunca tinha visto esse filme. Fui tentar ver outro dia, dormi com 5 minutos, que eu tô virando véia sonolenta igual você, Bruno Vicari. Mas não é esse o ponto. Eu tava pensando... Que graça. Assistindo ao jogo, conversando aqui com vocês, vendo, claro, comentários de redes sociais, tem muito disso também, né, Dom? Do que o torcedor olha pro jogo e tira algo. Assim,
poxa, eu vi isso. Eu vi, talvez não taticamente, mas algum sinal de união, algum... Se o Dom que conseguiu enxergar alguma coisa, vou te contar, hein, Dom. Até os pontos positivos, assim, mínimos, acho que ele não respinga em nada na final. Por exemplo, o Cebolinha, acho que ele entrou bem, mas ele vai ser titular, ele vai ganhar mais minutos que ele tem ganhado? Não acho. E também não acho que o que ele fez ontem o credencia um posto como esse. O Rossi fez uma estreia ok, muito mais pelas reposições rápidas do que ele teve, porque ele não precisou trabalhar também. Mas, assim, pode ser até que ele ganhe a posição pra final, mas é porque ele fez uma atuação monumental? Não. E o que é bizarro a gente pensar é que, assim, o Flamengo jogou com muitos titulares porque ele não sabe o time titular que ele tem hoje. Isso é bizarro. Sim. O São Paulo poupou o time titular inteiro porque já tem uma base definida. A gente sabe como o São Paulo vai jogar. Se você perguntar pro torcedor do Flamengo, ele pode responder o time que ele quer pra decisão. Mas ele não sabe qual que é a formação ideal do time hoje. Muito porque o quanto que o time retrocedeu coletivamente. O Flamengo ficou 3 jogos sem fazer gol pela primeira vez desde 2016. É muita coisa. Então a gente tá falando de um time que retrocedeu muito, que a gente não sabe como é que vai jogar por conta da queda que teve individual e coletiva. E eu concordo com o Marra quando ele fala da questão de o São Paulo ele não vai entrar num discurso crítico em relação à coletiva, mas pra mim foi um tanto quanto descolado do que foi o jogo, né? Fala que o Flamengo controlou os 90 minutos, pra mim é... Quem falou que o Goiás queria controlar e assim, da posse. Exato. E que controle é esse? O Goiás controlou também. Exato. Deixa a bola com você. Sim, Vem o cá, Goiás tá. ele só quer somar Tô ponto, aqui, só isso. Tô na minha. Não é? Se bobear e acho que por efetividade, o Goiás foi melhor. Não sei se o Rafa tá com a gente ainda, mas nessa também de time titular ou reserva, não é, Mário? aqui. Tinha até aquela... Boa, Rafa. Tinha até, assim, o jogo poderia servir para ver um time, ainda, claro, tem essa questão do Arrascaeta que você citou, mas para ver o time sem o Gabigol. Porque tem muito rubro-negro que até ficou, não é, Mário? Nessa Sim. questão assim, poxa, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Por ontem a resposta não é positiva, não é, Rafa? Não, não é positivo. Aliás, muitas coisas não são positivas no Flamengo e ontem foi só mais um capítulo nessa linha de corte de 3 jogos pós-data FIFA que dão uma minissérie, né? Do anti-Flamengo, aquilo que tudo que o Flamengo poderia fazer nesse período e se solidificar, se estruturar para uma final de Copa do Brasil e que não fez. No jogo de ontem contra o Goiás, chamou a atenção que o Sampaoli, no conceito, agiu bem. Ele privilegiou ter mais jogadores de meio campo de origem. Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro. E por que ele conceitualmente agiu certo? Porque num passado não tão distante assim, as melhores atuações do Flamengo foram com 4 jogadores de meio campo atuando. Num 3-2-5, mas com 4 jogadores de meio campo em campo. E ontem ele repetiu isso. Me refiro aos jogos contra Botafogo no Newton Santos e o Grêmio lá em Porto Alegre. Só que na prática, esse 4-4-2 virou um 4-2-2-2 de pouca intensidade. Vem o segundo tempo, ele bota o filho do Beto, o Pedrinho, abre pelo lado direito esse jogador, espeta o Bruno Henrique pelo lado esquerdo e transforma um 4-2-2-2 no 4-3-3. Também não deu muito certo, embora tenha sido a melhor fase do Flamengo no jogo. Criou 2 chances, uma delas com o Pedro. Não satisfeito, ele faz uma última tentativa. Bota o Cebolinha e mantém o Bruno Henrique, que começa o jogo de centroavante junto com o Pedro, vira a ponta esquerda e volta para centroavante depois. Aí Cebolinha pela esquerda, Pedrinho pela direita, Bruno Henrique e Pedro centralizados. Também no surtiu efeito, virou um 4-2-4 e o Flamengo não conseguiu ter munição para construir no meio campo. A realidade é que no jogo contra um time que está lutando para não cair, que tem mais limitações técnicas, muito mais do que a média do futebol brasileiro, o Flamengo fracassou estrategicamente em 3 modelos de jogo. Significa dizer, na prática, que do jogo de ontem para a final, em termos táticos, não dá para extrair nada, não. E é muito doido pensar nisso, né? Com esse dado que o Dom que traz. Bizarro. Desde 2016, sem fazer gol em 3 jogos, né? Isso. O Rafa falando sobre até as tentativas do Sampaoli e dos jogadores. Porque uma coisa que não dava problema era o ataque do Flamengo, né, Marra? Era assim, cara, o jogo tá horroroso, mas o Pedro tem uma bola, ele vai lá e faz gol. E se quiser toca até... o Gabigol, não sei o que, o Bruno Henrique pega uma bola. Isso já é sintomático, Se quiser né? até somar para colocar no plural o resto da frase, não dava problema o ataque do Flamengo e nunca deu problema o ataque do São Paulo. Sempre foi o ponto de virtude, né? Lembra até quando tomava goleadas e tal? Tomava goleadas aí com o Santos, tomou do Ituano e tal, mas jogando no ataque o tempo inteiro. E os gols você copiava e colava. Ixi, olha lá, a defesa toda aberta, linha alta, tomou um gol. E vai tomar o gol do mesmo jeito, tomou um gol. Mas jogava no ataque o tempo inteiro. E aí eu vou lembrar da entrevista no domingo, né? Quando ele, aí sim, no domingo, ele assume completamente que
todas as minhas ideias e eu consegui colocar as ideias nos outros clubes. Isso. Eu não consegui ainda fazer aqui, no Flamengo. Acho que aí tem algumas coisas. E aí é pra gente, em debate, mas é especialmente pra direção. É entender o que ele está falando. Por que ele não conseguiu colocar as ideias dele ali? Sendo que agora, enfim, ele tem um elenco maravilhoso. É verdade. Porque ele não teve um elenco maravilhoso no Santos. Ele não teve um elenco maravilhoso no Atlético. E até as piadinhas e as figurinhas de WhatsApp. Quero mais 10 reforços. Necessito 7 reforços, mas... No Flamengo ele pode, assim, ele não tem necessidade desses reforços. Ele tem tudo lá. Ele tem tudo que há de melhor. E que os era o outros sonho técnicos dele, né? todos querem esses Era uma reforços. vontade dele, estava claro que ele queria estar nesse ambiente. Por né? que ele não consegue? Eu acho que esse é o divã da diretoria do Flamengo. E outros técnicos que também têm história e são competentes, como o Vitor Pereira, como o Paulo Souza, eles também não conseguiram colocar as ideias dele no Flamengo. Só que aí muitas vezes a gente falava, mas os jogadores estão salvando, né? Aparecia ali um Arrascaeta, um Gabigol, e individualmente o Flamengo vencia. Agora, mais uma vez, um técnico não consegue colocar as ideias lá e dessa vez, individualmente, o time está abaixo. E aí a gente fala de uma bagunça que é no extracampo, mas eu acho que também não pode usar isso, não andou com o Vitor Pereira, não andou com o Sampaoli, para tirar a responsabilidade deles. Porque a gente vê quando o Sampaoli, nos dias que ele mais teve tempo para treinar, foram as piores atuações do Flamengo. E isso tem que ser também levado em conta. Eu acho que ele não é o maior responsável da temporada desastrosa do Flamengo, que ainda pode acabar com o título. Mas ele também tem a grande, e não é pequena, parcela de culpa. Porque se você pegar as atuações do Sampaoli, o começo era bom até. Teve uma evolução em relação ao que jogava com o Vitor Pereira, teve boas atuações no começo. Mas aí ele não dava caiu. sequência a isso, né, Dom? Exato. Acho que essa é uma responsabilidade dele. Também. Não dar sequência ao que Eu em também determinado acho. momento já deu certo. Por mais que seja a característica dele de mudar, né? Sim, mas o que importa não é a característica, é trabalho, né? Exato. De vez em quando ele tem que abrir mão de alguma coisa que ele, tá dando certo, achei. Só que achei, ele perde. Ele dá um jeito de perder. Bom, só lembrando para o fã do esporte que ao longo aqui do nosso Sport Center a gente vai debatendo muito o Flamengo e também aquecendo porque tem entrevista coletiva do Marcos Braz, logo mais que você acompanha na nossa programação. Na sequência também no F90. Ô Rafa, só uma questão aí em loco, porque tem uma viatura de polícia. Existe algum planejamento ou a torcida do Flamengo pensa em ter alguma manifestação nesse dia de entrevista do Marcos Braz ou é mais precaução? É precaução por enquanto, Mari, porque não tem nenhum aviso, pelo menos não foi diagnosticado nada nas redes sociais, das facções, de torcidas organizadas que o Flamengo tem, e são muitas. Parece que está havendo uma grande expectativa da torcida, não querem causar nenhum tipo de cenário prévio sugestionando a manifestação do dirigente, que caiu em descrédito muito grande, mais do que já vinha tendo em função do parte operacional, da gestão do departamento, do rendimento do time em campo, ele como principal responsável pela formatação do elenco. Agora a coisa piorou com o episódio da última terça com o torcedor, o Leandro Campos. Então, por enquanto, é apenas uma precaução. É até uma precaução, eu diria, pequena, ela é limitada, ela é mínima, né? É só para dizer que tem. Aquelas grades, elas continuam sempre aqui no Ninho do Urubu, que foram utilizadas na época em que havia aquela escolta na torcida dos ônibus, da delegação saindo daqui para o aeroporto, para as decisões de Copa do Brasil e de Libertadores. Esse movimento, na época, exigiu esse aparato e ele se manteve aqui em termos físicos, né? Mas é apenas uma questão de ornamentação, digamos assim, porque na prática não há nenhuma estratégia montada até agora para essa entrevista, embora ainda falte aproximadamente 1h40 para ela acontecer. Rafa, obrigada, viu? Daqui a pouco você volta e aproveita e peço pro Fã do Esporte mandar pra gente no Twitter, marca o Bruno, me marca. O que vocês querem que o Braz fale nessa entrevista coletiva? Qual a expectativa de vocês sobre essa entrevista coletiva, tá? Boa. E a gente volta pra falar mais do Flamengo. Bom, rapaziada, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, beleza? Deixa seu joinha aí, faça seus comentários. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, pra ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E pra você que ainda não é inscrito no canal, cara, não perca mais tempo, beleza? Então se inscreve aí, venha fazer parte aqui do canal, eu garanto que você vai gostar. E ativa o sininho de notificações pra você estar sempre ligadão e não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!